E aí, gente, tudo bem? Vamos começar aqui nossa regra de três para salvar. É um daqueles assuntos, gente, que tem que dominar para o vestibulinho. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre isso, tá? O pessoal tem muita dificuldade nisso aí. Vamos fazer diretão aí sem corte. Começando, durante um mergulho profundo. Isso aqui, a ITEC sempre vai dar um texto para você. Para você tirar as informações do texto e conseguir extrair a resposta. Basicamente, um aprovado tem que ter essa característica, tá? Vamos ver aqui o que ele quer. Considere um mergulho no qual o mergulhador encontra-se 40 metros abaixo da superfície. Nessa situação, a pressão do gás no interior do cilindro, pressão do gás no interior do cilindro deve ser ajustada em atmosfera para que valor? A gente vai ter que ler uma parte. Ao mergulhar, uma pessoa fica sujeita à pressão hidrostática, que aumenta em uma atmosfera a cada 10 metros. Aí, por isso que é a regra de 3, ó. Ela aumenta uma atmosfera a cada 10 metros. Esse valor deve ser somado, ó, parte que muito aluno errou, porque não destacou. Deve ser somado à pressão atmosférica no nível do mar, que vale 1. Essa parte a maioria dos alunos não fez. O aumento de pressão interfere, blá 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 blá. Tá. Uma atmosfera a cada 10 metros. Aqui na minha questão, ele falou de 40 metros, né? Então 40 metros, x. Tranquilo, né? Multiplica em cruz aí, ó. 10x igual a 40. Já dá para cortar em vez de passar dividindo, né? X igual a 4 atmosferas. O que muita gente fez? Aqui o jacarezão com a boca aberta. Lembra que ele falou, deve ser somado à pressão atmosférica. Quem já estudou hidrostática, aquela lei de Stevin, ele já te deu aqui, ó. Então, para eu ter minha resposta, eu vou ter que pegar essas 4 atmosferas e somar com 1, que é o valor da pressão ao nível do mar. Vai dar 5. Aí sim, gente. Letra C. Tá bom? Então, muito cuidado com essa questão aí de ler o que está escrito, ver o que está sendo pedido. Não sai só fazendo contas. Por isso que vocês precisam desse treinamento. Na 2, ele pede um pouquinho mais de conta, gente. Eu vou fazer rápido aqui, mas no treinamento de vocês, nunca use calculadora, porque no dia lá você vai sentir muita dificuldade. Mesmo quem está acostumado, fica enferrujado se não treina isso aí. Pelo menos nos 3 meses antes da prova, não usa calculadora não. Ó, entre os peixes mais velozes do mundo, começando a ler daqui, está o marlim negro, que pode atingir velocidade de 129 km por hora. Entendi. Considere que o Aquaman esteja em uma missão. Para passar despercebido pelo sistema de monitoração por sonar de um navio, o herói precisa nadar na mesma velocidade máxima que esse peixe, 129 km por hora. Admitindo que o consumo de calorias é diretamente proporcional, por isso regra de 3, à velocidade, para manter a velocidade mencionada, o Aquaman gasta em milhões de calorias por segundo, quanto? E agora, hein, gente? Olha, uma dessa já dá um negócio, né? Vamos ler aqui. Nas suas histórias existem relatos de que o herói é capaz de atingir uma velocidade de 3.000 metros por segundo quando está nadando, o que exigiria um gasto de 240 milhões de calorias por segundo. Tá. Então só a informação do texto e a informação da questão. Perceba que a gente tem um problema de física aqui, ó. As questões, gente, elas são um pouco interdisciplinares, tá? Mas pouca coisa. Aqui eu estou falando em 3.000 metros por segundo, mas aqui eu estou falando em quilômetros por hora. Você tem que saber converter quilômetros por hora para metros por segundo e metros por segundo para quilômetros por hora.
Para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Para voltar, você divide por 3,6. Você pode ou transformar isso em quilômetros por hora, ou transformar isso em metros por segundo, tanto faz. Eu, como sou chato, vou escolher esse aqui, que dá mais conta. Para quem fez desse jeito, ficar tranquilo. Perceba que na questão ele falou aqui que 3.000 metros por segundo você gasta 240 milhões de calorias. Não é? Esse peixe, nosso herói, vai andar na velocidade do peixe. Então você tem que pegar lá 129, como está em quilômetros por hora, você tem que dividir por 3,6. Não precisa, gente, ser exato, tá? Fazendo aqui, ó, tô fazendo na calculadora agora. Tá 35,8. Mas note, eu vou dar uma dica agora para quem presta ETEC. Vocês vão ver muito isso aqui, gente, ó. Aproximadamente. Quando ele fala isso, você pode aproximar nos números. O meu não deu 35,8 quando eu dividi? Aproxima. Está muito perto de 36, ó. Metros por segundo. Eu só posso fazer isso porque ele quer aproximado, ele não quer exato. Se 3.000 metros por segundo eu gasto 240 milhões de calorias, 3,6 metros por segundo, x. Aqui, ó, a nossa regra de 3. Você vai multiplicar em cruz aí, né? 3.000 x igual a 240 vezes 3,6. Faz lá em cima, isso aí é questão tranquila de fazer, tá? Dá 864 milhões. Opa, milhões não, 864, né? Eu só multipliquei, tá, milhões. Outra dica que eu dou, quando falar em mil, você tem que saber que é 10 a terceira. Falou em milhão, 10 a sexta. Porque isso aí vai te possibilitar, em algumas questões, cortar, simplificar, tá? Então vamos ver aqui. X igual... Opa, aqui não é vírgula, aqui é 36, tá, gente? 36 inteiro. Então, tem um zero aqui. Ó, 36 inteiro, não tem vírgula não. 8,640 milhões dividido por 3.000. Gente, pelas alternativas, você acha que dá mais ou menos quanto? 3 vezes 3 já dá 9. Então vai ser alguma coisa próximo a 3 aqui, ó. Imagina que em cima fosse 9.000. Dividido por 3.000 daria 3. É menor que 9.000, então vai dar alguma coisa menor que 3. De novo, você pode fazer. Se você fizer lá no dia, eu entendo que quem está começando agora. Ainda mais no dia da prova. 8.640 dividido por 3.000 vai dar 2,88, tá? 2,88. Aproximadamente 2,9. Mas por aqui você veria pelas alternativas que é aproximadamente 2,9. Alternativa letra A. E aí, gente, é muito difícil? E essa é uma das que dá mais trabalho, hein? Por que dá mais trabalho? Você teve que fazer essa conversão aqui, ó. Mas isso aqui é conhecimento geral, tá? Tem que saber. Vamos para a próxima aqui, ó. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Anvisa é quem estabelece a faixa de iodação do sal de cozinha. Essa adição deve ficar entre 15 e 45 miligramas por quilograma de sal de cozinha. Percebe que quem olhar isso aí pode falar, não, mas espera aí, isso aí não é química? Porque vê o NaCl. Mas, gente, na vida de vocês vão conseguir resolver muita coisa por regra de 3, entende? Por isso é tão importante. No preparo de um alimento foi adicionado 1,5 gramas de sal. De acordo com o valor estabelecido pela Anvisa para a iodação do sal de cozinha, a quantidade mínima. Ah, tá, ele quer a quantidade mínima, gente. De iodo em miligramas adicionado ao alimento. Tá bom. Aqui a Anvisa falou que tem que ficar entre 15 e 45. Qual a quantidade mínima? Mínima é 15. No mínimo tem que ficar 15 miligramas por quilo, né? Ó, 15 miligramas de NaCl por quilo. Por quilo do que? Por quilograma de sal. Ah, tá. Não, desculpa. Quem estabelece a faixa de iodação do sal de cozinha. Essa adição deve ficar entre 15 e 45 por quilograma. Ah, tá. Esse miligrama é em relação à iodação. Então é 15 miligramas mesmo, é o mínimo, por quilo de sal de cozinha, né? Ele chama de NaCl aqui. Tem que saber que NaCl em química, quem é sal, o sal de cozinha. Mas o que ele quer da gente? Ó, no preparo de um alimento foi adicionado 1,5 gramas de NaCl. Gramas de NaCl. Beleza. De acordo com o valor estabelecido pela Anvisa para a iodação de sal de cozinha, a quantidade mínima de iodo. Bom, por quilo a quantidade mínima é 15, né? Nessa quantidade aqui, perceba que quando for 1 quilo, é isso. E quando for essa quantidade que ele especificou? X, regra de 3. Multiplique em cruz. 1000x igual a 15 vezes 1,5. 15 vezes 15, gente. Vamos ver aqui. 225. Como tem uma vírgula, 22,5. X igual 22,5 dividido por 1000. Quando você está dividindo por casa decimais, é só você andar com ela para a esquerda, né? Você vai andar 1, 2, 3. Então, ó, eu vou fazer de um jeito, gente, que seja mais fácil. Quem consegue fazer, por isso que eu falei que notação científica é bom, ó, porque você consegue fazer isso aqui, ó, 10 a menos 1 sobre 10 a terceira. 225 vezes 10 a menos 4, porque o 3, quando ele vai para cima, ele passa a menos 3. Você mantém a base e soma expoente, fica menos 4. Mas isso é para outra hora. Isso aí é quando vocês estiverem mais avançados aí. Quem tiver, beleza. Aqui eu só vou deslocar a vírgula 3 para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula estava aqui. Ela foi 1, 2, 3. Percebe? Então, fica isso aqui. Mas ele pediu... ele só colocou 2 casas aqui, ó. Bom, se a gente colocar 2 casas aqui, 0,02. Pode deixar igual na resposta. Alternativa letra B. Nada demais, né, gente? Ele pede um pouquinho de conta. Nada demais. Essa aqui, bem recente, né? Segundo semestre de 2023. Um aluno do curso de gastronomia da ITEC, Santa Ifigênia,
deseja seguir as instruções do último parágrafo do texto. O que ele fala? Tomem 12 coxas de galinhas desóssenas, cheias, e que levem no meio um pouco de salpicão. Tá. Estando cozida, passo. Tá. Ele está falando de 12 coxas de galinha e uma receita. Mas o que ele quer saber? No último parágrafo. Contudo, ao procurar em sua cozinha, ele notou que só possui 5 coxinhas de galinha a menos. Importante, muita gente errou isso. A menos. Ele não disse que possui 5 coxas de galinhas. Ele disse que possui 5 coxas a menos, tá? Então se eu tinha 12, agora eu tenho 5 a menos. Quanto que é 12 menos 5? 7 coxas. Desse modo, ele decide reproduzir proporcionalmente, por isso regra de 3, a receita. Se originalmente usam-se 840 gramas de pão ralado, originalmente são 12 coxas. Você usa 840 gramas de pão. Com essa quantia que ele tem 7. Será necessária uma quantidade de pão ralado em gramas X. Pensa comigo, se 12 coxas na receita, eu preciso de 840 gramas de pão, quando eu tenho 7 coxas, eu preciso de quanto? X, né, gente? É o X. Essa é bem tranquila, ó. Acho que foi na última prova, quem está vendo agora, de qualquer forma é bem recente. Vou fazer aqui, multiplica em cruz. 12x. Gente, não sai multiplicando 7 vezes 840. Isola aqui primeiro, ó. Por quê? Porque esse dá para simplificar com esse. Se você não está aprendendo agora, simplifica os 2 por 2, por 4. Mas você vai perceber ao longo do tempo que eles tendem a colocar números bem parecidos, assim, que dá para facilitar. Aqui, se você dividir por 12, 7, 14, 7 vezes 1, 7. Dá exatamente 84. Ó. Então, dividindo por 12, tem que testar, tá, gente? Digamos que não tivesse dado, eu dividiria por 2. Dividindo por 12, ficou 70. Dividindo por 12, aqui embaixo fica 1. Tem que testar. X igual a 70 vezes 7. 490 gramas. Bem tranquilo, né? Tá vendo? Levando questão. Se você levar as questões de interpretação, em cima disso, você ainda me leva as de matemática, gente, a vaga é sua, né? Lembrando, tem que saber algumas coisas também, né? Atualidades, biologia, química, tem que saber, gente. Física, cinemática básica, tem que saber. Mas vamos lá, a gente está resolvendo a questão da regra de 3 agora, esse problema aqui. O litoral de São Paulo possui 880 km de extensão, 16 municípios, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, cuja água apresenta densidade média de... Isso aqui, a ETEC foi muito boazinha. Ela te deu, ó, o que é densidade. Isso aqui você tem que saber, né? Densidade é massa sobre volume. Se ele está falando que é 1,03 gramas por centímetro cúbico, quer dizer que 1 centímetro cúbico você tem 1,03 gramas. Como que você sabe? Por essa relação, ó. Isso aqui não é densidade? Densidade é igual a massa sobre volume. A massa sobre o volume. Quando não tem nada aqui é 1 centímetro cúbico.
Lembrando, tem que saber transformar metro cúbico para centímetro cúbico, para quilômetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico para litro. Lembra daquela boa, ó, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Aí o que você andar para cá ou para cá multiplicando por 1000, dividindo por 1000, você faz aqui também, ó. Tá bom? Não é o caso, tô só reforçando aí para vocês. Eu sempre tento deixar o máximo de conhecimento aí para vocês conseguirem a vaga. Quando coletamos 1 kg de água no oceano, necessitamos de um recipiente cujo volume em centímetro cúbico, olha como ele está facilitando. Poderia ter pedido em litros, né? Se 1,03 gramas você tem em 1 centímetro cúbico, aqui ele falou em 1 kg de água. 1 kg de água são 1000 gramas. Qual o volume? X. 1,03x multiplica em cruz, igual a 1000. X igual a 1000 dividido por 1,03. E aí, gente? Se fosse 1000 dividido por 1, 1000 dividido por 1 dá 1000. Eu estou dividindo por uma coisa aqui um pouquinho maior que 1000. Então, o resultado não vai ser 1000, vai ser um resultado um pouquinho menor que 1000. Quem entre as alternativas é um pouquinho menor que 1000? Aqui é maior, aqui é muito menor, muito menor, muito menor. D. Percebe que você não precisa fazer a conta se você pensar um pouquinho? Se você fizesse lá, não, mas professor, eu faço questão. Dá tempo, dá. A ideia é que é boazinha. Vai dar aí aproximadamente 970,87, que aproximando dá 970,9 da alternativa. Mas faz isso que eu falei, se dividir 1000 por 1 não dá 1000? Eu estou dividindo por uma coisa um pouquinho maior que 1. Então tem que dar um pouquinho menor que 1000. Letra D, ó. Vai economizar tempo aí para vocês. Questões para lista de questões, texto para as questões 21 e 20 a 23. A nossa acho que é 21 e não, 22 e 23. Vamos ver lá o que dá para fazer. Ele fala uma média de adesão relatada no texto. Ele está falando, gente, daqui, ó. Ó, procura a palavra adesão. Nos primeiros anos, a empresa chegou a receber a adesão em média de 8 cidades por mês. Tá. Ó, perceba. 8 cidades por mês. É a mesma coisa que massa sobre volume da densidade. Isso significa que em um mês foram 8 cidades. Tá bom? Vamos ver aqui. Então, 8 cidades em um mês. Suponha que seja mantida e que essa BESP hoje atenda 375 municípios. Calma, gente, não vai chegar aqui e colocar 375 ainda, você não terminou de ler. Entre as alternativas dadas, assinale a que apresenta o menor número inteiro que corresponde ao tempo necessário em anos para a empresa conseguir ultrapassar a adesão de mais da metade desses municípios. Ah, tá. Então, tenho 375 municípios dividido por 2. 8, 16, né? Sobra 1. Ó, se eu pôr 7 vai dar 14, vai dar menos. Ele quer mais da metade. Se eu pôr 8 dá 16. Aí passa um pouquinho aqui de 15. 188 é justo dizer que é mais que a metade. Metade seria 187.
Porque seria 7 aqui, 14, sobra 1,5. Mas eu quero mais da metade. Qual que é o número mais próximo? Porque aqui, se eu continuasse, daria 187, 14. Sobra 1, 0. 10 aqui, né? 5, terminou. 187,5. Mas eu quero... Isso aqui é metade. Eu quero mais da metade. Qual que é o próximo? 88. Quanto tempo leva? Multiplica em cruz. 8x igual a 188. X igual a 188 dividido por 8. Isso é aproximadamente 23,5 meses. Mas ele quer em meses? Ele quer em anos. Gente, dá para perceber, né? Um ano tem 12 meses, aqui tem 24, quase 2 anos. Ó, 2 anos. Acabou. Ah, professor, eu não consigo ver isso, eu tenho dificuldade. 1 ano, 12 meses. 23,5. Quantos anos? Pode fazer. Percebe que regra de 3 resolve sua vida, mesmo quando você está passando aperto? Dá a mesma coisa, próximo de 2, ó. Tempo necessário para ultrapassar essa adesão. Em torno de 23,5 meses, em torno de 2 anos. Tranquilo. Aqui, meu Deus, o que é isso? A ETEC está te dando uma fórmula e está te dando um exemplo. Ela tem feito isso quase todo ano. Por quê? Porque é uma coisa que você vai ter que aprender quando você pegar um livro didático lá. No livro didático de física, matemática, química, vão ter dentro dele exemplos, fórmulas, vão ter exemplos. Aí você vai ter que replicar. É assim que você vai evoluir no ensino médio. Vamos lá. A vazão é a rapidez com que o volume de determinado fluido escoa ao longo do tempo. Então, volume ao longo do tempo. De acordo com o texto, podemos considerar que a vazão da água potável é essa aqui. 1,2 vezes 10 a quinta litros por segundo. Então, a cada segundo vai tudo isso de litros. Tá vendo? Volume por tempo, litros por segundo. Para determinado volume em 1 minuto, temos a vazão, que é o Z, ele já me deu, igual ao volume, que eu estou querendo determinar o volume, pelo tempo. 1 minuto é 60 segundos. Multiplicando 1,2 por 60 dá 72. O 10 a quinta se mantém. Como eu quero deixar, a gente deixa uma casa só, não deixa 72. Então se estava 10 a quinta, 72 é a mesma coisa que 7,2 vezes 10, não é? Então é 72 vezes 10. Aqui você mantém a base e soma os expoentes. 10 a sexta. Por isso, tá bom? Dessa forma, ao fim de um dia, a Sabesp terá tratado em litros ao fim de um dia. Mas, gente, eu estou falando de segundos aqui, ó. Ele quer ao fim de um dia. E agora? Ué, vamos descobrir quanto que tem aí um dia. Gente, a gente aqui está falando em 60 segundos. 60 segundos é igual a um minuto, né? Pode trabalhar em minuto também, se quiser. Ó, um dia tem 24 horas. Gente, é só multiplicar por 60, porque uma hora tem 60 minutos. 24 horas tem X. Se você tem dificuldade, faz assim. Mas é só multiplicar, né? 24 horas vezes 60. 1440 minutos. Beleza? Ele me falou, pelo texto aqui, ó, estou considerando um minuto, que em um minuto a vazão é de 7,2 vezes 10 a sexta. E um dia? Que ele quer em um dia. X.
x vezes 1 é x, é igual a 1440 vezes 7,2 vezes 10 a sexta. Multiplicando aqui, ó, 144 vezes 72 dá em torno 10.368 vezes 10 a sexta. Aí vem a parte que eu falo para vocês, gente, que eu coloquei aqui. Notação científica, a vírgula tá aqui, ó. Mas percebe que aqui tá todo mundo com uma casa só? Quantas casas eu tenho aqui, ó, antes da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então fica 1 vezes 10 a quarta vezes 10 a sexta. Mantém a base. Aqui, ó, mantém a base 10. Esse 1 aqui é desse 1,0 aqui, ó. Agora vamos fazer essa parte. Mantém a base e soma expoente. 6 mais 4, 10. Percebeu? Resposta, letra D. Tranquilo, né? O que eu tive que saber aqui, ó? Regra de 3, que é o tema do vídeo, e notação. 10 a terceira dividido por 10 a segunda. Divisão, você mantém a base, subtrai os expoentes. Se fosse multiplicação, você mantém a base e soma os expoentes. Tá bom? Tem que saber isso aí. Potenciação. Vamos para a próxima aí, gente. Essa é de 2022, tá? Deixa eu ver aqui. Suponha que no começo da... Ó, são professores que nos levam para escolas além das nossas vidas, diz um aluno de uma escola técnica com 600 matriculados no momento da entrevista. Contudo, a luta dos professores dessa unidade é contra a evasão escolar. Evadir é sair, né? Suponha que no momento da entrevista a unidade mencionada no texto registrava um índice de evasão de 30%. Se 30% saiu, gente, saiu, sobrou quanto na escola? 70%. Mas ele me falou que na escola, no momento da entrevista, tem 600 alunos. Então, 70% equivale a 600 alunos. O número de alunos matriculados no início do mesmo ano, antes da evasão, era quanto? Bom, se 70% é 600, 100% é x. X igual 600 vezes 100. O 70 está aqui, eu passo dividindo. Vai dar 6.000 dividido por 7. Vai dar aproximadamente aí. Ó, ele falou aproximadamente 857 alunos. Quem nas alternativas é próximo de 857? 860, né? Alternativa, letra D. Tranquilo, né, gente? Nada demais. Vamos ver a próxima aqui. Leia o texto para responder as questões 40 e 41. Um paciente... Tá, o soro fisiológico é uma solução utilizada para diversos fins. Em uma solução de cloreto, a concentração... Cloreto de sódio, a concentração é 0,9 massa por volume. De novo, massa por volume. Essa concentração corresponde à razão entre a massa de cloreto de sódio em gramas e o volume de 100 mililitros, desculpa.
Então, 0,9 gramas por 100 ml. Isso, gente, quer dizer que eu tenho 0,9 gramas a cada 100 ml. Na pergunta, um paciente desidratado que é administrado 500 ml de soro na veia receberá uma massa de sal... Bom, 500 x. Multiplica em cruz. Dava para perceber que era 100, virou 500, multiplicou por 5. Você multiplica o 0,9 por 5. Mas vamos fazer do jeito aqui, regra de 3. Esses dois zeros eu corto com esses dois zeros. 9 vezes 5, 45, mas tem uma vírgula. Então coloco uma vírgula. 4,5 gramas, né? Alternativa letra B. Alguma dificuldade, gente? Coloquei duas aqui, pessoal, que tem muito a ver aí com o vestibulinho atual. E vai dar uma boa noção aí para vocês. Uma construtora entrega uma casa ao proprietário em 250 dias. Com 12 funcionários. Beleza. Caso ela contrate mais 3 funcionários, então é mais 3, 12 mais 3, 15. Qual seria o tempo necessário para a construção e entrega da obra? Supondo que o número de dias e o número de funcionários são proporcionais. X. Mas, gente, perceba que quanto mais funcionários eu tiver, menos tempo para concluir a obra. Aqui é um caso especial, é inversamente proporcional. É uma regra de 3 clássica essa questão. Quando eu faço isso, em vez de simplesmente multiplicar por cruz, eu vou colocar a ponta da flecha como fração. Então eu vou colocar aqui, ó, 12 sobre 15 igual a x sobre 250. Percebeu? Estou colocando a ponta da flecha em cima. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Se dividir por... Deixa eu ver... 3 aqui dá 4, por 3 aqui dá 5. Esse 5 eu corto com 5 dá 1 e esse 5 aqui dá 50. Estou simplificando. Você pode multiplicar por cruz. O que eu estou fazendo aqui? Ó? 15x igual a 250 vezes 12. X igual a 250 vezes 12 dividido por 15. E estou simplificando. É que eu posso simplificar aqui na fração direta se eu quiser. Vai ficar 50 vezes 4, x igual a 200. Resposta: 200. Agora eu vou fazer uma questão igual a essa, só que em variação, tá? Vai ser a nossa nona questão aí. Imagina, gente, ó, se quiser copiar, tira um print ou copia, dá um pause. Pronto. Imagina outra situação aqui, ó. Vamos ver, com o mesmo estilo de questão. Vocês têm que pensar em variações, tá, gente, na preparação de vocês. Como eu estava falando de tempo, é inversamente proporcional, porque quanto mais funcionários, menos tempo. Agora, imagina que com 12 funcionários eu consigo entregar 10 casas. Quantas casas eu consigo entregar com 15 funcionários? Essa é a nossa questão número 9. Quanto mais funcionários, mais casas eu consigo entregar. Então, eu posso ou fazer como fração igual eu fiz aqui, ó, só que eu coloco a ponta da flecha, 12 e 10 sobre x. Ou, como ela é diretamente proporcional, você pode fazer como a gente estava fazendo. 12x multiplicando por cruz, igual a 150.
x igual, dividido por 150, dividido por 12. Dividido por 3 aqui, 50 dividido por 4. Então, vai dar mais ou menos 2. Então, 12 funcionários conseguem me entregar 10 casas. 15 funcionários no mesmo tempo me entregam 12 casas e meia. Essa é a resposta. Porque aqui é diretamente proporcional. Quanto mais funcionário, mais casa. Aqui não. Quanto mais funcionário, menos tempo. Falando em tempo, não estou falando em quantidade de casa. Estou falando em quantidade de tempo. O mesmo número de casa. Ó. Supondo que não haja nenhum imprevisto, qual o tempo é necessário para a construção e entrega da obra? É a mesma obra. Supondo que o número de dias e o número de funcionários são proporcionais. Então, aqui eu estou falando da mesma obra, eu estou mudando o tempo. Quando eu mudo o tempo, quanto mais funcionário, menos tempo. Aqui não. Aqui eu não estou falando da mesma obra. Aqui eu estou falando de 10 casas, aqui eu estou falando de 12 casas e meia. São obras diferentes. Quanto mais funcionário, mais obra eles conseguem entregar. Por isso é diretamente proporcional, tá bom? A última. Vamos ver aqui. Uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas iguais, trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais duas das mesmas máquinas, 10 máquinas, a quantidade de combustível estocado será suficiente para que as máquinas trabalhem um número de dias igual. Então, 8 máquinas operando juntas trabalham 20 dias. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais duas máquinas, a quantidade de combustível será suficiente para quanto tempo? Quanto mais máquinas, menos tempo, porque eu vou dividir o combustível entre elas. Por exemplo, você tem 100 litros de gasolina para 2 carros, dá 50 litros para cada um. Se for os mesmos 100 litros de gasolina para 4 carros, dá 25 litros para cada um. Então, quanto mais carro, menos gasolina. Quanto mais máquina, menos dia de combustível ela tem. Vou pôr aqui a ponta da flecha. Ó, 8 sobre 10 igual a x sobre 20. X igual a 16 dias. Resposta, letra C. Gente, é isso. Quem ficou aqui até o final, eu agradeço. Você realmente quer passar. Você é diferente. Você tem vontade, você tem garra. E você quer essa vaga no técnico. E isso aqui é para você, ó. Eu lancei um aprofundamento em exatas. Ou seja, são várias questões, são 6 simulados grandes. Todo resolvido com passo a passo, comigo falando, já tem a resolução na maioria. Eu vou comentando passo a passo, o que você tem que olhar no texto, como você monta e como chega na resposta. Então, até para dar uma força para o trabalho, eu lancei isso aqui, ó. Você quer entrar na ETEC? Você quer acertar as questões de exatas? Isso aqui é uma excelente ferramenta para você. Ó, vou mostrar como funciona. Você vem aqui, aprofundando exatas para a ETEC. Não tem só matemática, é ênfase em matemática. Você tem os módulos. Aqui, ó. Vamos supor módulo 1. Você tem a parte de PDF, que você baixa clicando aqui, e a parte do vídeo.
Oi, pessoal. A pastagem é maior. Por Ah quê? lá. Tô fazendo isso aqui. A base. Eu vou ensinando vocês o que mais cai na ITEC. Vocês sabendo aqui os 6 simulados, a ITEC não consegue pegar vocês. Não tem como. Vocês vão ficar mais do que preparados para a prova. Eu peguei questões, algumas só semelhantes, e a maioria é pura ETEC, para deixar vocês bala. Porque se vocês acertam a de interpretação e vocês acertam exatas na ETEC, a vaga é sua. Interpretação é mais fácil. Eu vou lançar um curso mais completo também envolvendo tudo. Mas se você é bom de interpretação, vê os vídeos do canal, faz esse de exatas, a chance agora de você fazer é enorme, gente. É enorme. Não deixa de dar uma olhada, confere isso aí, que vocês não vão se arrepender, tá? Espero ter ajudado na preparação de todos vocês aí, como sempre. Continua acompanhando o canal que vai ter mais aí, vão ter mais novidades, tá? Um abraço no coração de todos aí. Até mais.